Graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a vida de cada um aqui, reunido no templo e aí em casa, como família e corpo do Senhor, amém? Que você se junte a nós em oração, em adoração, em louvor e gratidão ao Senhor nessa noite. Nós não nos cansamos de dizer que cada vez que nós nos reunimos aqui, nós precisamos reconhecer que é um privilégio que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos bem, de estarmos juntos e podermos ainda livremente falar do amor e da salvação do Senhor Jesus, sem que ninguém queira nos apedrejar como antigamente, queira nos aprisionar, queira nos retrair. Nós ainda somos livres e precisamos tomar parte disso, né? Tomar posse disso, como muitos irmãos falam, né? Se apropriar dessa liberdade que nós temos de adorar o Senhor. E eu vou começar lendo a palavra do Senhor antes de nós cantarmos, no livro de Efésios, no capítulo 6. Paulo dá várias orientações no livro de Efésios aos cristãos, né? Quanto à família, quanto a como nós devemos agir com o Espírito Santo e como nós devemos também nos revestir contra o inimigo. E a partir do verso 10 fala assim, a proteção aos cristãos, né? Contra quem nós devemos nos proteger. A palavra fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. E aí Paulo começa a usar a figura do soldado, que é todo paramentado ali para poder servir, para poder lutar, para poder combater, para poder se proteger, para que a gente possa entender melhor, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que nos instrui. Nós não somos povo que tem que viver errante por causa da ignorância. Nós somos instruídos pela palavra do Senhor. E essa palavra é a espada do Espírito, com a qual nós podemos também pelejar. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pastor Lucas falou quinta-feira na pregação, na palavra aqui de oração, orando em todo tempo. Ele usou outras palavras. A gente não precisa sempre se ajoelhar, ou ficar de pé, ou estar em um cômodo, ou em lugar em outro, mas orando em todo tempo, porque quando você para e fala: Senhor, me ajuda nesse problema. Chega a sua mente. Você está orando ao Senhor em todo tempo. Senhor, glorificado seja o teu santo nome, porque o Senhor é o Deus da minha vida. Isso é orar no Espírito em todo tempo. E a nossa vida tem que ser essa vida integral de oração. Todo paramentado, sim, com a couraça da justiça, com toda a armadura de Deus, porque é assim que a palavra do Senhor nos instrui. Porque já chegou dias maus, né? Mas a palavra do Senhor também diz que nós não somos povo que retrocede e que anda para trás, mas nós seguimos em frente, porque isso é para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé e tomar posse dessa liberdade que a gente tem de falar com o Senhor Jesus, e vamos fazer deste cântico uma oração dizendo: Senhor, neste lugar Tu és real e eu vou me entregar totalmente. Aleluias. Ore ao Senhor assim. Neste lugar,
és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Neste lugar tu és real. Senhor nosso Deus, esse cântico, ó Deus, fala que o Senhor é real e presente aqui no meio do teu povo e nós cremos nisso, ó Pai, porque nós estamos reunidos no teu nome. É para te glorificar, é para te engrandecer e é para te agradecer. Que o Senhor possa, ó Deus, estar conosco em tudo que nós fizermos e que o teu coração se alegre sim, ó Pai, com aquilo que nós falarmos, com aquilo que nós cantarmos, ó Deus, porque nossa intenção, ó Pai, é te dar louvores, é te glorificar. E nós te entregamos esse tempo para a honra e glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Eu te busco, eu te quero, ó Deus. O Senhor está no silêncio, o Senhor está no trovejar, o Senhor está em todos os lugares. E nós queremos estar perto desse Deus. Aleluias. Te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.
prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu quero mais o Senhor. Que esse seja o anseio do seu coração também, desejar mais do Senhor. Mas não somente nós, outros também precisam ouvir falar desse Cristo que move as montanhas e tem o poder da salvação. Amém? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluias. Aceitas. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluias. Toda honra e glória a esse Cristo vencedor. Amém? Nós vamos fazer agora o nosso tempo de dedicação dos nossos dízimos, das nossas ofertas, da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos pensamentos, do nosso agir, do nosso querer. É o nosso tempo de dedicação ao Senhor, reafirmação de que nós pertencemos a Ele, amém?
E esse cântico fala isso, ao Rei dos Reis, Senhor Jesus, que se entregou em meu lugar. A Ele eu consagro tudo o que sou, e o meu coração transborda de gratos louvores. Aleluias. Ao Rei dos Reis. Vamos cantar. Rei dos Reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Vamos dizer a honra. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
nós te damos a honra, a glória, o louvor pela vida do Senhor Jesus nas nossas vidas, pela ação do Teu Espírito Santo Consolador, porque o Senhor nos dá, ó Pai, tudo aquilo que nós necessitamos, tudo que temos, tudo que somos e o que viermos a ser, como fala aquele cântico, ó Deus, vem de Ti, Senhor. E nós queremos Te devolver tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Nós queremos consagrar todo o nosso ser a Ti, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigada, Deus, por toda proteção, por toda provisão em todo o tempo, no nome santo de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Boa noite. Como sempre, um privilégio muito grande estar aqui à frente, compartilhando aquilo que Deus já colocou em nossos corações, com a igreja. E, não sei se vocês repararam, hoje eu estou fazendo uma homenagem ao pastor Fabrício, que estou de xadrez. Quando eu fiz seminário, um pastor falou assim, você sempre tem que pregar de paletó. Aqui na igreja é o contrário, você sempre tem que pregar de xadrez. Estou brincando. Mas foi o que o Fabrício me falou, hein? Irmãos, vamos continuar a nossa série de estudos no livro de Salmos. E eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade com Salmos. Primeiro porque eu gosto mais das matérias que são mais teológicas, que é mais explicativas, textos. Agora, o Salmo, ele é poesia, e poesia é um tanto quanto subjetiva. Então, pode ser que um tenha uma interpretação, outro tem outra, mas, pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente consegue trazer mensagem nos Salmos também. E outra coisa bem peculiar dos Salmos, do livro de Salmos, é que eu gosto de chamá-lo de a espiritualidade do dia a dia. Porque ao mesmo tempo que o autor escreve um salmo falando da majestade, glorificando o poder de Deus, exaltando a beleza de Deus, tem um próximo salmo seguinte, ele está falando, Senhor, quebra a cara do meu inimigo, mata eles. Ou, por exemplo, quando Davi comete o seu pecado e escreve um salmo, e mesmo assim, esse salmo, logo após o pecado, e o profeta Natan ter apontado esse pecado para Davi, ele está lá. Então, o salmo é basicamente, eu gosto de olhar para eles como uma espiritualidade do nosso dia a dia, porque nem todos os dias a gente está feliz, a gente está exaltando a Deus, a gente passa por dificuldades, a gente peca, e graças a Deus, porque a gente tem o livro de Salmos, para que a gente possa também falar assim, olha, eu não estou sozinho, grandes homens do Senhor passaram por isso. Mas todos nós temos um salmo, ou algum versículo de Salmos, que a gente se identifica, que a gente gosta, e também não vai ser diferente. Vamos orar mais uma vez, e assim a gente prossegue nosso culto e a nossa reflexão. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta igreja, muito obrigado, Senhor, pela Tua salvação, e agora, neste momento, Senhor, adentramos na Tua presença também, de maneira consciente, para Te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos visite esta noite, ou quando qualquer pessoa for acessar este culto em suas casas, pela internet, mas que o Senhor fale com elas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 115.
Salmo de número 115. Amém? Todo mundo encontrou? Então vamos ler. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque as nações diriam: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo que faz para lhe agradar, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos quanto neles confiam. Amém. Já é a terceira vez que estou trazendo uma reflexão bíblica aqui na igreja, e todas as vezes, por mais que tenha algum tema, eu sempre volto em um assunto que eu acho que é crucial para a gente, as bases da nossa fé. E eu quero fazer um paralelo deste salmo com a salvação de Jesus Cristo. Toda vez eu falo um pouco da abrangência, da magnitude da salvação de Jesus Cristo, e hoje eu também quero fazer isso. E para entender um pouco mais sobre a salvação que Jesus nos deu, a gente precisa entender do que a gente foi salvo. Então a pergunta subsequente é: o que era essa perdição em que nós nos encontrávamos? O que é estar perdido? Bem, a Bíblia Sagrada vai trazer o conceito de perdição como sendo o afastamento da humanidade, do homem, da mulher, para com Deus. Estar alheio a Deus, alienado a Deus, separado de Deus, distante de Deus. Inclusive, essa é uma ilustração que a gente usa com as crianças no culto infantil. A gente fala: quando o homem pecou, criou um abismo entre o homem e Deus, e agora Deus e o homem não se relacionam mais como antigamente, nem o homem chega a Deus, nem Deus chega ao homem. Isso mesmo. E esse é um conceito que também vai abarcar uma outra palavra que a gente encontra na Bíblia. E a Bíblia, como nós sabemos, essa perdição, vai falar dessa perdição acontecendo lá no Éden. Lá quando Adão e Eva pecaram. E por causa disso eles ficaram separados de Deus. Só que do Éden para cá, tem muita história. Tem toda essa história aqui, e depois dessa história aqui tem mais 2000 anos de história da humanidade. A gente não pode dizer com certeza quanto tempo, mas tem muita história. E a gente sabe que Deus foi dando a sua palavra, foi dando a sua revelação para a gente de maneira... Ele não deu tudo de uma vez, ele deu de maneira progressiva. Um pouquinho aqui, vai caminhando, até chegar no ápice da revelação em Jesus Cristo. E após Jesus, os seus apóstolos, os seus discípulos, então, começa a explicar tudo que esse ápice da revelação, que é Jesus Cristo, quis dizer e ensinar, e o que significa o que ele fez. Por isso, que quando a gente vai falar sobre a perdição, sobre o pecado, é a perdição do pecado. Por isso que a gente tem que entender que, por exemplo, existe uma diferença entre pecado e pecados. No Antigo Testamento, quando Deus dá a lei a Moisés, não existia essa diferença. O que era pecado
lá em Moisés, lá no Antigo Testamento. Pecado naquele tempo era o que eu faço e o que eu deixo de fazer, era as consequências da minha moral errada. Então, por exemplo, em Moisés, pecado era não guardar o sábado, era cobiçar a mulher do próximo, era matar, era roubar. Tinha uma lista do que é pecado, combinado com ações, explicado em ações, é o que você faz e o que você deixa de fazer. Isso era pecado em Moisés. Mas aí, passa-se Moisés, vem Jesus, e Jesus acrescenta ou expande o conceito de pecado. Ele fala assim, tanto é que no Sermão do Monte ele fala, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Não é só o que você faz, se você pensou, também é pecado. Por exemplo, ele fala, não é só não cobiçar a mulher do próximo, mas se você olhar com intenção impura, você já pecou, você já cobiçou. Não é só você não matar aquela pessoa que você não gosta, mas se você odeia, você está matando todos os dias. Então Jesus, ele expande esse conceito do que é pecado, e aí explica nesses 3 anos de ministério, e aí Paulo, mais para frente um pouco, vai explicar o que Jesus queria dizer. Ele fala assim, vocês estão vendo que a gente faz pecados com ações, e a gente pensa pecados em pensamento, e isso por quê? Porque o ser humano está numa condição de pecado. Por isso, a diferença entre pecados e pecado. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E que pecado é esse? Não é ações morais apenas, não é só pensamentos, é a condição em que o homem se encontra, que a humanidade se encontra. Que condição é essa? Condição de pecado. Estar separado de Deus, estar afastado de Deus, estar alheio a Deus, alienado de Deus. Só que o que acontece? Quando o homem faz isso lá no Éden, o que ele basicamente está fazendo? Se ninguém explicou para você, se ninguém falou isso para você, eu quero dizer isso a primeira vez, se você não ouviu, é claro, que Deus, a palavra Deus, não é um nome. A gente, quando eu era pequeno, o povo falava, não falar o nome de Deus em vão, só que a gente vive falando o nome de Deus em vão, se Deus for um nome, porque no próprio culto a gente fala Deus trocentas mil vezes. Na rua, a gente tem várias expressões como, ai meu Deus, Deus me livre, né? Deus vai castigar. Mas Deus, essa palavra Deus não é um nome, Deus é um título. O nosso Deus tem um nome, mas Deus mesmo é um título. É um título que você dá ou coloca, imagina como uma etiqueta, escrito Deus, com esse título. Você dá ou coloca em algo ou alguém. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que quando o homem, lá no Éden, tirou esse título de Deus, do único e verdadeiro Deus, que é a Trindade, Paulo vai dizer que Deus escreveu a eternidade em nossos corações, então a gente é feito para algo além do que está nesta vida. O homem precisou substituir o que dava esse título por outra coisa. Então o homem fez outros deuses. Quando o homem lá no Éden pecou, ele está dizendo, você agora não é o nosso Deus. Eu decido o que é bom e o que é mal. Eu decido sobre a minha vida. Basicamente, ali no Éden, ele está se colocando no lugar de Deus. Fala assim, agora eu sou Deus. Inclusive, é o que a serpente fala para Eva. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Em outras palavras, você vai ser um Deus.
E aí, a Bíblia Sagrada vai falar que, ao tirar essa etiqueta, esse título de Deus, do único Deus verdadeiro, que é a Trindade, o homem vai criar ídolos. E esses ídolos, então, Paulo vai explicar com mais detalhes, que atrás de cada ídolo desse, existe um demônio. Por quê? Porque quando você tira a etiqueta de Deus, do único e verdadeiro Deus, e coloca em outro ser ou em outra coisa, você tem um problema muito grande. Porque junto com essa etiqueta, você está dando atributos absolutos para um ser que não é Deus, mas que para você se tornou. O que é atributos absolutos? Porque, vamos pensar aqui o conceito de Deus. Deus é eterno. Deus é muito mais poderoso do que eu. Deus independe de mim. Eu dependo de Deus para viver, mas Deus independe de mim. Então eu vou devotar a minha vida a Deus. E esse conceito de Deus vai organizar toda a minha vida. É a partir do que nós chamamos de Deus que a gente organiza a nossa vida. A gente vai elaborar os nossos princípios através do que a gente acha que Deus acha que tem valor. A gente vai construir uma ética a partir do nosso Deus. A gente vai construir as nossas escolhas a partir do nosso Deus. A gente vai escolher o que vestir, como se comportar, a partir daquilo que a gente entende que o nosso Deus gosta ou não. É basicamente assim. A gente pode ver isso claramente de uma maneira mais ilustrativa. Hoje em dia, por exemplo, não sei se hoje em dia, mas antigamente, né, os nossos irmãos da Assembleia de Deus tinham um princípio de vestuário que eles entendiam porque esse era o jeito certo, porque eles até entendiam que Deus gostava assim. Tem outras explicações, mas é basicamente isso. Então, quando a gente tem um Deus, esse Deus vai ser a base da minha vida. Esse Deus vai me dizer com quem me relacionar, como me relacionar, qual escolha que eu tenho que tomar. Inclusive, Deus é tão absoluto que, se Ele pede a minha vida, eu dou, porque Deus é absoluto, eu não sou absoluto. Deus pode me salvar, eu não posso me salvar. Inclusive, a vida que eu tenho é dádiva de Deus. Se Deus pede o meu filho, eu dou o meu filho, porque Deus é absoluto, meu filho não é absoluto. É a história de Abraão, Isaac. Deus vai ser a base das nossas vidas e vai ditar o tônus da nossa vida. Só que aí o que acontece? Você tirou o título de Deus, do único Deus verdadeiro, e colocou em algo que não é Deus. Esse Deus nunca vai conseguir te satisfazer. Nunca vai conseguir te satisfazer por inteiro. Por isso que é um demônio, e por isso que vai te escravizar. Porque os ídolos, os deuses, a gente põe a nossa esperança, a gente põe a nossa confiança. Só que um Deus que não tem poder, porque é falso, nunca vai atender a sua esperança, o seu amor, a sua confiança. Então, quando o primeiro casal fez isso,
ele nos colocou o resto da humanidade numa condição de pecado, que significa, estou longe de Deus, portanto eu vou colocar um ídolo no lugar de Deus e vou adorar e devotar a minha vida a este Deus que vai dizer como eu vou viver. E é interessante que, nesse sentido, não existe ateus. O Papa Francisco, ele trouxe uma frase muito interessante, que ele fala o seguinte: o contrário de fé não é incredulidade, é idolatria. E ele está certo. Por quê? Porque quando eu não acredito, não creio em Deus mais, não no sentido de não acreditar, eu vou me devotar a um outro ser. Eu vou ter um Deus na minha vida, nem que seja um Deus falso, um ídolo. E aí, os conceitos de idolatria vão ganhando formas e vão ganhando conceitos filosóficos. Antigamente, a idolatria só tinha um sentido, que era qual? Quando eu tiro a etiqueta de Deus, mas eu coloco essa etiqueta em deuses que já se propõem Deus. Por exemplo, Krishna. Alguém aqui crê em Krishna como Deus? Não. Então todos nós aqui somos ateus de Krishna. Mas Krishna é um Deus que já se propõe Deus. Ele nasce Deus. Odin, não sei mais quantos deuses tem nesse sentido, que já nascem como divindade, que já vêm, se apresentam como divindade. Mas Jesus vai falar que existe um outro conceito de idolatria que evoluiu deste daí, que é quando você coloca a etiqueta de Deus em algo material. Quando, por exemplo, ele vai falar, não pode adorar dois senhores, não pode adorar a Deus, Pai de Jesus, e a Mamon. O que é Mamon? Mamon é o dinheiro com a etiqueta de Deus, elevado à potência de Deus. Quando você devota a sua vida ao dinheiro, aquilo se torna uma potestade, um ídolo, e por trás do ídolo tem um demônio. Então você vai viver em função do dinheiro, suas escolhas vão ser em função do dinheiro, ele vai dizer se eu me relaciono com você ou não, porque se você tem dinheiro, eu vou me relacionar com você. Agora, se você vem para relacionar comigo e me pede um emprestado, eu não quero me relacionar com você. Esses são os adoradores de Mamon. Só que esse segundo conceito de idolatria que Jesus vem falar, ele expandiu a idolatria, porque agora qualquer coisa pode ser um Deus, pode ser um ídolo. Mas a gente sabe que só existe um, que é a Trindade. Mas agora todas as outras coisas podem ser ídolos, coisas que eu coloco a etiqueta de Deus, que eu dou o título de Deus. Então, nesse sentido, a gente pode ter alguém que não acredita, não crer em Deus, nosso Deus, e se diz ateu, mas ele vai devotar a sua vida a alguma coisa, à ciência, à beleza, a uma pessoa. Nos romances de livro, a gente vê aquelas pessoas apaixonadas e falam assim, eu não consigo viver sem você, eu não posso viver sem você. Você está colocando essa pessoa no lugar de Deus, porque o que a gente não pode viver sem? Sem Deus, porque se tirar Deus da gente, a gente está no vazio do total desespero, porque tirou tudo o que eu construí com a minha vida pensando que aquilo era Deus. Essa frase, eu não posso viver sem você, ou você é tudo na minha vida, são frases atribuídas a quem está adorando alguma coisa. E a adoração é somente a Deus. Claro que a gente salva, a gente entende as licenças poéticas, a gente fala isso como prova, mas a gente não pode viver isso que está falando em função de uma pessoa. A gente só vive isso em função
de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nesse sentido, não existe ateus. Tem um terceiro conceito de idolatria, que em outra oportunidade eu explico melhor, porque senão não vai dar tempo. Mas vamos ater com esses dois. E com esses dois já aparecem ídolos demais. Já aparecem vários deuses no cenário. Agora não precisa ser uma divindade que se propõe a ser divindade. Pode ser qualquer coisa, pode ser o dinheiro, pode ser a minha beleza, pode ser o status, pode ser um relacionamento, pode ser uma pessoa, pode ser uma vaca. Vocês sabiam que existe na Índia um povo que dão divindade à vaca e adoram a vaca? No Egito Antigo, eles têm vários deuses. Um desses deuses tem o gato como um animal sagrado. E eu estou contando isso só para ilustrar para vocês. Uma vez a Pérsia guerreou contra o Egito, e ela estudou o Egito, e é uma batalha muito interessante, porque eles, sabendo que o gato é um animal sagrado, o que eles fizeram? Eles amarraram gatos nos seus escudos. Quando os arqueiros egípcios iam tacar flechas, eles jogavam gato e eles não tacavam, e até que o Egito se rendeu, porque toda vez que eles iam lutar, batalhar, os persas colocavam o gato na frente, e eles não atacavam o gato, e consequentemente os persas matavam os egípcios, e eles tiveram que se render, tornando assim o primeiro imperador persa a ser faraó. Só um detalhe, mas para você ver que qualquer coisa agora pode ser um deus, um ídolo, deuses falsos, que vão exigir de você uma devoção absoluta, e que nunca vai te satisfazer. E olha só que interessante, no Salmos 115, está falando de idolatria. Só que olha só o que ele fala, o que o salmista fala: prata e ouro são os ídolos deles. Ídolos são falsos deuses. Obra das mãos de homens, feitos por homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e todos quanto neles confiam. O salmista está dizendo, a palavra mais exata é desumanificação. Te desumaniza. Porque você que tem esse falso Deus vai se tornar como esse Deus. Você vai ficar desconfigurado do que é ser humano. É engraçado porque a gente pensa que uma pessoa espiritualmente desenvolvida é uma pessoa que está transcendendo essa realidade. Mas a Bíblia Sagrada fala que é o contrário. Quanto mais espiritual você é, mais humano você é. Humano, a imagem e semelhança de Deus. A santidade está nisso. Voltar ao que o propósito original de Deus. Paulo vai falar para a gente ser imagem, para a gente buscar a estatura de varão perfeito. Varão é homem, é humanidade. É Jesus que está falando, olha, vocês têm que ser igual a Jesus. Jesus, ele é Deus e é homem. A gente não vai buscar ser igual a Deus, então a gente tem que buscar ser igual ao homem. O homem Jesus. Ser imagem e semelhança de Deus. É engraçado porque, é interessante que quando Jesus faz o chamado a alguns apóstolos, que eram pescadores, ele fala assim,
me sigam e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles seguem. E o versículo, e o capítulo seguinte, de que Jesus faz esse convite, é a expulsão de um demônio. E eu tenho a impressão, quando eu leio isso, é que, vou ensinar para vocês agora, o que é ser pescador de homem. E aí ele expulsa um demônio. O que é uma pessoa endemoniada? É uma pessoa cuja identidade dela foi sufocada por demônios. E agora ela age não como um ser humano. Ela age de maneira irracional, ela faz coisas irracionais. Ela age como um animal, desconfigurou. E aí Jesus expulsa, a impressão que eu tenho é que Jesus vai lá dentro assim, do ser humano e tira de volta. Descobre aquela montoeira de identidade demoníaca, até que volta o ser humano e fala, olha aí, ó, imagem e semelhança de Deus. É isso daqui. Uma pessoa capaz, com as suas consciências capazes de discernir, de adorar. E aí, o texto de Salmos está dizendo assim, que quem adora esses deuses vai se tornar como eles. Como que ele está falando aqui? Desumanificando. Tem boca, mas não fala. E aí, como bem diz um provérbio chinês, o sábio aponta para a lua, o tolo olha o dedo, a mão do sábio, que está apontando para a lua. Como que é descrito os milagres de Jesus nos evangelhos? Como sinais. E o que Jesus quer dizer com esses sinais? Porque ele vai andando, fazendo os seus milagres, e aí de repente ele encontra um cego de nascença, que tem olhos, mas não consegue ver. Aí ele vai andando mais um pouco e encontra um paralítico ao tanque de Betesda. E o que é um paralítico? Tem perna, mas não consegue andar. Aí ele passa um pouco e encontra um mudo. E aí ele cura, faz o milagre. E o que é um mudo? Tem boca e não consegue falar. Aí passa mais um pouco, ele encontra um leproso. E aí o leproso, ele tem nariz, mas não consegue sentir cheiro. Passa mais um pouco, ele encontra o homem da mão mirrada, mão atrofiada. E aí ele cura, e o que é o homem da mão atrofiada? Tem mão, mas não consegue apalpar. É como se Jesus estivesse falando assim, olha aqui Israel, olha o que você se tornou, com tanta idolatria. Você se tornou como seus ídolos. E olha o que eu estou fazendo, eu estou salvando. Um parênteses muito claro aqui. Não quer dizer que alguém que tenha deficiência está em pecado. Jesus explica isso. É simbólico, como eu falei, é um sinal. Lembra o que eu disse? O sábio aponta para a lua, o tolo olha o dedo do sábio. Não quer dizer isso. Mas ele vai além disso, inclusive, porque ele fala assim, quão pior são os cegos que não querem ver. Porque o cego que é cego, ele não pode fingir que vê. Mas o homem avarento, orgulhoso, arrogante, ele consegue se fingir de humilde. Ele consegue se fingir de humilde. Então Jesus, a salvação em Jesus, passa por tudo isso. A salvação de Jesus faz a gente voltar a colocar aquela etiqueta com o título de Deus em Deus de verdade. Com um bônus, porque Deus de verdade é capaz de corresponder ao nosso amor, muito mais do que corresponder. Ele é capaz de suprir as nossas necessidades, Ele é capaz de nos satisfazer,
Ele é poderoso, o único e verdadeiro poderoso, que tem poder. E mais ainda, a Bíblia ainda vai dizer mais coisas, que Deus te ama, que Deus quer você perto, que Deus deseja que você entregue seu coração, que você devote a Ele. Então, o que esse salmo está dizendo também, que a salvação de Jesus nos torna humanos de novo. Humanos como a gente sempre deveria ser. Humanos como imagem e semelhança de Deus. Muita gente pensa que a gente, quando vai para o céu, vai se tornar seres de luz, né, iluminados, tipo, como é que chama aquele filme do Allan Kardec lá, Cidade Iluminada? Não, a Bíblia Sagrada vai dizer que o nosso corpo vai ressuscitar, não vai ser só espírito. A integralidade da salvação passa por tudo, pelo corpo também. Vai ter novo céu e nova terra, tudo vai ser transformado. Então, a salvação de Jesus, ela abrange tudo isso. Por quê? Porque Ele vai tirar a gente da condição de pecado. Só que tem manchas. Por isso que o corpo vai precisar ser ressuscitado. Porque tem sequelas, a gente viveu uma vida inteira, um legado desde lá de Adão, do pecado. Porque se eu for para o céu do jeito que eu estou agora, eu não vou gostar do céu. Porque eu tenho pensamentos que vai me prejudicar lá. Eu vou falar assim, não gosto desse trem aqui não. Tem que dividir o pão? Eu queria mais. Ou, nossa, olha aquela pessoa lá, inveja. Sabe, aquela raivinha que eu tenho do meu chefe, aquele rancor que eu tenho do meu cunhado. Então, isso vai sendo trabalhado também na salvação, no processo de santificação. Mas quando vier a glorificação, que é a ressurreição do corpo, a gente já vai ter vencido tudo isso. Porque a gente vai ter vencido, tanto no corpo quanto no espírito, através de Jesus Cristo, a condição de pecado, a condição de perdido. E agora a gente pode ter comunhão total com Deus. Só que Deus fala para a gente começar desde agora. Por isso que chama santificação. Não é fácil, mas Ele diz que vai estar com a gente. Então, meus irmãos, que você possa guardar dentro do seu coração que, assim como os que adoram ídolos vão se tornar como os seus ídolos, que têm mão e não tocam, têm olhos e não vê, têm boca, mas não fala, nós também que adoramos ao Deus único e verdadeiro, vamos nos tornar como Ele, imagem e semelhança. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai amado, Pai bondoso, queremos Te agradecer por este culto, que o Senhor possa trabalhar isso que foi ministrado aqui agora nos corações das pessoas, e que a gente possa, Senhor, entender e dedicar as nossas vidas a Ti, porque sabemos e confessamos com a nossa boca que o Senhor é o Deus único e verdadeiro, o único que merece adoração, o único que merece louvor. E por isso estamos aqui diante de Ti, para dizer que este povo está aqui, Senhor, para Te adorar e Te reconhecer como Deus. Muito obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Que cada dia mais a gente vá aprendendo e se tornar, para que a gente possa se tornar como o Senhor, a imagem e semelhança. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Irmãos, estamos caminhando para o fim. Vamos dar alguns avisos. Nós temos na quinta-feira culto de oração às 20 horas, toda quinta às 20 horas. Este culto ele não é transmitido, para deixar um momento aqui nosso como igreja, onde a gente vai falar os nossos pedidos e orar, interceder. Temos os cultos aos domingos às 19 horas. E vamos lembrar também de orar pelos nossos enfermos. Inclusive o nosso pastor está gripado e com dengue, a esposa está com Covid, por isso não vieram hoje. Mas temos muitas pessoas ainda, gripando ou pegando dengue ou Covid. Graças a Deus a maioria já está vacinada, mas assim, vamos continuar tomando todas as medidas. Amém? No mês de fevereiro nós vamos voltar com a nossa EBD, estamos estruturando, os pastores vão ter uma reunião essa semana que vem, para falar da EBD, e quando tiver mais informações sobre a EBD, só sabemos que vai começar mês que vem, mas quando tiver mais informações, a gente vai falar aqui para os irmãos. Amém? Vamos cantar mais um último cântico, e assim estaremos despedidos. Vamos colocar em pé para encerrar cantando que somente o nosso Deus é poderoso, como foi ministrado aqui essa noite. Ele é maravilhoso, é o único Deus, e toda a terra se encherá da glória desse Deus. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, é o príncipe da paz, é o grande El Shaddai. Toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá da sua glória, da sua glória. Destruiu as fortalezas, as muralhas de Jericó. A Golias fez cair, destruiu a